Olá pessoal, tudo bom? Então essa é a parte 2 do vídeo, a paz de Cristo versus a paz do mundo. Então, dando continuidade ao vídeo, muitos de vocês devem estar se perguntando, ou já devem ter ouvido falar, que paz é essa que o Senhor Jesus Cristo nos dá para aqueles que entregam a vida para Ele, sendo que o seu próprio povo passa por tribulações, perseguições, violências, adoecem, muitas vezes nem são curados, muitas vezes muitos cristãos têm filhos que entram para o mundo das drogas e mesmo sendo homens e mulheres de Deus não conseguem se libertar destas coisas e têm os seus filhos perdidos por este caminho, pegam alguma enfermidade, câncer, AIDS, algumas dessas doenças, e mesmo sendo homens e mulheres de Deus, não conseguem se libertar. Por que muitos homens e mulheres de Deus passam por muitas tribulações, muitas vezes extremamente maiores, comparadas àqueles que abraçam, que se agradam a paz, a essa suposta paz que o mundo nos dá? Muitos devem ter se perguntado, que Deus é esse? Onde está esse Deus que permite que o seu próprio povo passe por isso? E Filipenses 1:29 nos explica: pois vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, padecer por Ele. Entende? Não é porque nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, entregamos a vida a Ele, que não iremos padecer, sofrer por Ele. Ou seja, sofrer perseguições, passar por tribulações. A palavra de Deus não diz isso, que o Senhor iria passar a mãozinha na nossa cabeça só porque estamos nos fazendo servos dele. Muito pelo contrário, o Senhor aprimora o seu povo em meio às tribulações da vida. E nós, sendo fiéis a Ele, o Senhor está aprimorando, lapidando a nossa fé, para que no grande dia, no dia da ressurreição dos mortos, o Senhor nos dê a vida eterna, dê cada um segundo as tuas obras. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra em Mateus 10, versículo 22. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Por que o Senhor Jesus Cristo, que todos irão nos odiar por causa dele? Por causa que, quanto mais nós abandonamos a doutrina, a instrução do mundo, e passamos a viver segundo o Evangelho do Reino dos Céus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não estamos nos moldando, nós estamos nos desformando segundo a forma deste mundo, segundo as doutrinas deste mundo. E com isso, o mundo se ira contra nós, porque nós passamos a ser luz em meio às trevas. E quem está aí nas trevas, geralmente não suporta que a luz do Evangelho recaia sobre eles. Como assim que a luz do Evangelho recaia sobre eles? Que nós, como cristãos, os instruímos por meio da palavra do Senhor, ou seja, nós mostramos padrões de comportamento dos quais o Senhor se agrada e padrões de comportamentos mundanos dos quais o Senhor abomina. Quando nós levamos até eles, quando nós repreendemos eles segundo as suas más obras, usando a própria palavra de Deus, os que estão nas trevas não aceitam a repreensão. Com isso, eles se iram contra nós. E eles se irando contra nós, faz-se cair esse verso aqui sobre nós.
todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas os que nos perseguem e escolhem essa falsa sensação de paz que o mundo as dá, eles não se dão conta, por não terem entendimento pleno sobre as coisas do alto, eles continuam no engano. Eles perseveram no engano, na doutrina maligna, na doutrina da terra. E não se dão conta que a vida que eles vivem se baseia em uma paz momentânea, da qual o mundo entrega para eles. Paz essa que cada vez mais os afastam, os deixam afastados do amor de Cristo. Se veem afastados da verdadeira paz que o Senhor nos prometeu. Quando o Senhor disse: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. E tendo eles se apegado a essa falsa sensação de paz que o mundo as dá, eles seguem cada vez mais se afastando das promessas que o Senhor Jesus Cristo tem para nós e para com eles também. Pois o Senhor também quer incluí-los em todas as promessas que o Pai e o Filho têm para nós. Mas eles, por amarem mais o engano deste mundo, seguem vivendo a sua vida de mentira. Seguem vivendo em trevas. É o que nos mostra em Mateus 4, do 8 ao 10, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo diz neste texto que a ele foi dado todos os reinos deste mundo. Eu já expliquei sobre isso no vídeo seguinte, mas agora vou acrescentar mais coisas lendo este texto. Novamente, vamos lá. Mateus 4, do 8 ao 10 diz assim: em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Então o diabo disse para o Senhor Jesus: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: saia daqui, Satanás, pois está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. É isso que o diabo vem sugerindo, vem dando essa opção de vida para todos os reinos deste mundo, todo o engano, toda a doutrina deste mundo. Mas o Senhor Jesus tem algo melhor para mim e para você. Então devemos abandonar toda a instrução terrena e correr para a instrução que vem do alto, a doutrina do reino dos céus. Pois as coisas que o diabo tem para nos dar aqui na terra têm prazo de validade, mas as coisas que o Senhor tem para nós, as promessas, muitos de nós podemos até não ter acesso a essas promessas nessa vida aqui, estando ainda em carne. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, ressuscitar o teu povo, a palavra do Senhor diz que o Senhor dará a cada um segundo as tuas obras. Então, se tivermos boas obras diante do Senhor, obras agradáveis ao Pai e ao Filho, o Senhor é fiel e verdadeiro para, no tempo certo, nos dar todas essas promessas. Além da vida eterna, tem coisas maravilhosas que viveremos aqui na terra, no reino do Senhor Jesus, que vai ser aqui na terra e não no céu. Mas então, muitos podem se perguntar: por que o diabo consegue? Por que o diabo conseguiu
seguir enganando tantas pessoas, tantas nações, e ainda conseguirá e enganará muitos até a consumação dos séculos. Por que muitos conseguem, até você consegue ser enganado pela doutrina do mundo? Por quê? Quais artimanhas do diabo? Segundo a Bíblia, sabemos que todos nós nascemos com maus desejos. A Bíblia diz isso, que todos nós, depois do pecado de Adão e Eva, após o pecado ter entrado no homem, todos nós nascemos com maus desejos, maus pensamentos. O nosso corpo é inclinado para tudo aquilo que desagrada a Deus. E tudo que vai antes as normas, as doutrinas de Deus, é pecado. O que é pecado? É transgressão da lei, do reino dos céus. Então, o diabo tem esse ponto a favor dele. Todo ser humano, ele nasce inclinado a descumprir a lei de Deus, ou seja, a pecar. É daí que vem o Evangelho. É daí que vem também o Espírito Santo sobre nós, para nos instruir. E daí é que vem também o nosso papel como cristãos, que é de instruir as nações. Assim como o diabo, assim como o Senhor Jesus Cristo tem seus servos, o diabo também tem seus servos aqui na terra, os seus ministros de Satanás, para doutrinar as nações. Então, por isso que devemos nos fazer ministros do Senhor Jesus aqui na terra, porque todos nós temos esse ponto negativo contra nós para vencer o diabo, para vencer as artimanhas do diabo, que é o quê? Os maus desejos, o pecado, essa vontade de transgredir a lei, a transgressão da lei, de vivermos na contramão da lei de Deus. Temos essa natureza carnal que nos inclina a sentirmos prazer em tudo aquilo que não vai de encontro às doutrinas do reino dos céus, às leis de Deus. Temos isso contra nós, que é o pecado. E o pecado produz dopamina no nosso cérebro. E com o passar do tempo, nós ficamos viciados nessa falsa sensação de paz que o pecado nos traz. É por isso que o apóstolo João nos instruiu. Então eu vou ler aqui para vocês 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, e João 14, versículo 27. Então eu irei ler 1 João, do versos 15 ao 17, que diz assim: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso, por prazeres físicos, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Ou seja, tudo que as pessoas tanto desejam, o quê? Desejo da carne. Desejo produzido pelos maus desejos que temos diante das coisas de Deus, diante da instrução da lei de Deus. Esses maus desejos que tem em nós, tudo isso a Bíblia está dizendo aqui o texto, que vai passar. Todos esses desejos vão passar. Mas aqueles que se submetem não ao seu próprio desejo, mas faziam o desejo, a vontade do Pai e do Filho, seguem as diretrizes e as leis do reino dos céus, esses, a Bíblia diz que jamais serão envergonhados. Nós que se submetemos não à doutrina da terra, mas à doutrina do reino dos céus, a palavra do Senhor diz que nós jamais seremos envergonhados naquele grande dia. Por quê?
porque abandonamos a nossa própria vontade, abandonamos toda a instrução do mundo, toda aquela vontade carnal e passamos a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, no dia do juízo, no dia do julgamento, a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel e justo diante do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é fiel e verdadeiro para nos defender quando o inimigo tentar nos acusar diante do trono. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Porque quanto mais nós desobedecemos, ou seja, passamos a viver a toda essa imundície, toda essa doutrina terrena, e não nos submetemos à voz que vem do Espírito Santo, ou seja, vivemos segundo a vontade do pecado, o que estamos fazendo? Estamos dando munição para que quando chegue aquele grande dia, o inimigo, nosso inimigo, que é Satanás, possa ter argumentos para que nos acuse diante do Pai e do Filho, e nós possamos ser condenados. E aí, meu camarada, infelizmente, o Senhor Jesus Cristo não poderá fazer nada por nós, pois Ele já está fazendo. O que é da parte do Senhor fazer, Ele não só vai fazer, como Ele já está fazendo por nós. Porém, o Senhor tem a parte dele, mas nós também temos a nossa parte, também temos a nossa responsabilidade, para que quando chegue o dia do nosso julgamento, o Senhor tenha ferramentas para que possa nos salvar. Ou seja, devemos produzir boas obras, temos que ter obras. Muitos pastores pregam que nós não devemos ter obra nenhuma. Pela graça sois salvos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo já fez todo o sacrifício, não precisamos fazer nada. Isso não condiz com a Bíblia. O Senhor Jesus cumpriu o ministério dele na cruz, sim, correto. Porém, nós devemos também cumprir o nosso ministério. Também temos um dever diante do Pai e do Filho, para que possamos ser salvos. Isso não significa que nós estamos vencendo, que nós vamos ser salvos por conta do nosso próprio sacrifício, por conta das nossas próprias mãos. Muitos pregadores confundem isso. Não é porque nós temos a nossa responsabilidade e praticamos as boas obras, que isso está invalidando o sacrifício de Cristo, que isso está invalidando o Espírito Santo sendo derramado sobre nós e estar nos instruindo. Isso não está invalidando. A palavra continua se cumprindo quando o Senhor diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E realmente nós não podemos fazer nada se o Senhor Jesus Cristo não estiver conosco. Porém, o Senhor está conosco. Não devemos colocar tudo na conta dele, achar que só porque aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que não temos a nossa responsabilidade. Lembre-se que a salvação é individual, ou seja, temos sim a nossa carga de responsabilidade para sermos salvos. Isso não significa que não tem a mão de Deus atuando para nos ajudar, mas temos a nossa carga de responsabilidade, ou seja, temos que ter boas obras diante do Pai e do Filho, para que no dia do julgamento o Filho tenha bons argumentos, um bom material, já que o Senhor Jesus Cristo é nosso juiz. Devemos produzir boas obras para que o bom juiz, que é o Senhor Jesus, tenha um bom material para apresentar no julgamento ao nosso favor. Quando nós
vivemos no pecado, estamos produzindo provas contra nós mesmos. Devemos ter uma mente de tribunal. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Ou seja, o Senhor Jesus é o nosso advogado de defesa. E Satanás é o nosso advogado. Sim, porém é o nosso advogado de acusação. Não é assim que funciona um tribunal? Tem um juiz e tem 2 advogados. Um é advogado de defesa do réu e um é o advogado de acusação do réu. O nosso advogado de defesa é o Senhor Jesus. E o nosso advogado de acusação, que está lá para nos acusar, que é para apontar os nossos defeitos, para que sejamos condenados, é o diabo. Nunca se esqueça disso. Então, se temos essa mente que estamos diante de um tribunal, que estaremos diante de um tribunal, quando você descumpre a lei, o que está acontecendo? Quanto mais você descumpre a lei, o que você está fazendo? Você está produzindo provas contra você mesmo. Você está dando arma para que o inimigo use contra você no dia do teu julgamento. E o nosso inimigo é Satanás. Então, quanto mais você peca, quanto mais você descumpre a lei, não a lei terrena, mas a lei dos céus, o que acontece? Você está dando armas, ferramentas, argumentos para que o seu advogado de acusação te acuse. Use aquilo contra você e assim o nosso Deus nos condene. Entenderam? Então, quanto mais nós obedecemos a lei de Deus, a palavra de Deus, o que acontece? Nós estamos dando ferramentas. As obras das nossas mãos devem ser boas obras para que possamos dar ferramentas para que o nosso advogado de defesa, que é o Senhor Jesus Cristo, possa nos salvar. Tenha argumentos diante do Pai para que nós possamos ser salvos. Vocês entenderam? Então, o que o Pai e o Filho já fizeram por nós, mas o que o Pai e o Filho puder fazer por nós, eles sempre vão fazer. Sempre vão fazer, não interessa o teu pecado. O Pai e o Filho sempre estão à nossa disposição para nos instruir, para que possamos, com as obras, com as nossas mãos, possamos produzir boas obras, ótimas obras, diante do Pai e do Filho. O que estiver à disposição do Pai e do Filho para nos ajudar, não tenha dúvidas que o Senhor fará isso por nós. Porém, não devemos colocar só na conta do Senhor Jesus Cristo e cruzar os braços, achando que a salvação vai vir sem esforço nenhum. Não é assim que funciona. Então temos que lutar contra a carne. Temos que praticar as boas obras. Assim até a nossa morte. Temos que confessar os nossos pecados diante do Pai e do Filho. Temos que liberar o perdão para aqueles que nos perseguem, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: perdoai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Devemos levar essas palavras e muitas outras palavras e instruções do Senhor Jesus Cristo à risca, colocar em prática. Não é fácil, não é fácil, mas é assim que o jogo é jogado. É assim que o jogo é jogado. Não adianta você achar que você vai viver segundo o curso deste mundo, que só te ensina a você odiar, a você pagar o mal com o mal, a você se vingar, a você guardar o ódio, o rancor no teu coração, a você se separar das pessoas, viver isolado do mundo, a se vingar, a você
cobiçar a mulher do próximo, você mulher cobiçar o marido da próxima, a você se jogar de cabeça no homossexualismo, nas drogas, na violência, mentir, enganar, trapacear, trabalhar, porém ganhar dinheiro de forma ilegal e achar que isso está tudo bem, isso está contando negativamente contra você, sabe disso? E essas coisas estão contando negativamente, são más obras, são obras ruins que as suas mãos estão produzindo e que lá na frente, no dia do teu julgamento, quando você morrer, e quando o Senhor ressuscitar, todos serão ressuscitados, tanto as pessoas boas quanto as pessoas ruins, todos nós seremos ressuscitados para passarmos por um tribunal, um julgamento. Essas más obras que você está acumulando, isso se voltará contra você. Então você tem que ter isso em mente, que estas coisas são muito importantes. As coisas que o mundo ensina satisfaz a nossa carne. Mas estas coisas, lá na frente, irão te condenar, irão pesar. E a palavra de Deus diz que todo aquele que não se achar na balança de Deus será condenado. Então repense como que anda a tua vida, se está condizente com a palavra, se está batendo com as escrituras, a forma que você vive. Porque se não tiver, repense, volte atrás. Lembre-se que temos um advogado ao nosso favor, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor derramou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos instruir. E temos a palavra para nos nortear, para que possamos produzir boas obras com as nossas mãos. Nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para abandonar as coisas deste mundo e passarmos a viver a doutrina do Reino dos Céus. Nunca é tarde. Lembre-se disso. Então vamos terminar aqui. Vou ler do 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, nem do Filho, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, ou seja, desejo da carne, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então vou aproveitar para ler o texto principal do estudo, tanto do vídeo 1 quanto do vídeo 2, a paz de Cristo versus a paz do mundo, que é baseado neste texto aqui de João 14, versículo 27, que é a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então essa paz que o Senhor Jesus Cristo nos deixa é a certeza de que se vivermos suportando as provações por meio do Evangelho, por meio da instrução, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, suportarmos todas as perseguições que teremos do mundo, das pessoas que vivem em trevas e não aceitam que a luz do Evangelho recaia sobre elas, porque a Bíblia diz que elas irão nos perseguir. Por que irão nos perseguir? Porque levamos a verdade. A luz, quando recai sobre as trevas, os que estão nas trevas não aceitam que a luz do Evangelho recaia sobre elas. Então elas nos odeiam. Mas a Bíblia nos diz que se formos fiéis, suportarmos todas as provações do mundo, as perseguições, por amor ao Senhor Jesus Cristo,
A palavra do Senhor Jesus nos mostra que que o Senhor é fiel e verdadeiro para fazer se cumprir em nós as maravilhosas promessas que o Senhor Jesus tem para conosco. É o que nos mostra em João 11, do 1 ao 26. Vou dar uma lida aqui para vocês. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Vocês veem aqui no texto, quando Jesus, verso 4, quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Ou seja, muitas das coisas, essas coisas também são aplicáveis nos tempos de hoje. Muitas das coisas que passamos, tribulações, perseguições, doenças, vários tipos de enfermidades, várias coisas que acontecem negativamente na nossa vida, por não termos o entendimento bíblico necessário, não conseguimos enxergar estes problemas com a luz do Evangelho. Enxergamos estes problemas com esses olhos carnais, mas não conseguimos olhar, interpretar com os olhos espirituais, entender por que estas coisas acontecem conosco. Mas o Senhor está dizendo, ela aconteceu para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Ou seja, mediante as nossas tribulações, perseguições, covardia que passamos, se sermos fiéis e verdadeiros, sermos perseverantes no Evangelho, por meio dessas coisas ruins que acontecem em nós, a justiça de Deus é manifesta. O poder de Deus é manifesto. Deus age através das nossas provações, perseguições, injustiça que passamos. E com isso, muitos veem o poder de Deus se manifestando em nossas vidas. Muitos aceitam o Senhor Jesus Cristo, aceitam o Evangelho, pois veem que nós estamos passando por todo tipo de dificuldade, todo tipo de injustiça, e mesmo assim continuamos fiéis. Passamos a ser um testemunho vivo, verdadeiro, diante das nações, e muitos pegam isso e se convertem perante a nossa obediência. Então temos que ter entendimento sobre estas coisas. Vamos lá, agora a partir do verso 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram e dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. Presta muita atenção aqui, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo: conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo.
O Senhor está fazendo referência, luz deste mundo, à luz natural, que é o sol. Mas o Senhor está usando coisas literais para falar das espirituais. Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. Elas conseguem enxergar, mas elas não conseguem enxergar os que estão nas trevas, porque elas não têm a luz que não é deste mundo, que é a luz do Evangelho. Então ele diz, à noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. Está falando à noite referente às pessoas que andam nas trevas, que vivem segundo o curso deste mundo. E a luz do Evangelho não chegou até elas. Por isso elas vivem nas trevas e por isso tropeçam. É isso que o Senhor quis dizer. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus estava falando do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Então o Senhor disse aqui, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá. Por que por causa de vocês? Porque eles estavam junto com ele e eles seriam testemunha ocular que o milagre que o Senhor iria fazer de ressuscitar Lázaro não ia ser nenhuma falcatrua, porque eles estavam servindo de testemunha ocular que o Senhor Jesus estava junto com eles e que eles eram testemunha de que Lázaro e os que estão lá eram testemunha que Lázaro já tinha morrido, já havia 4 dias. E eles seriam testemunha de que não ia haver nenhuma falcatrua dos milagres de Deus. Então por isso que ele diz, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelido de Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Ou seja, aqui Tomé já estava mostrando como ele era incrédulo ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha avisado que o Senhor tinha quase sido apedrejado. E ele achou, na sua falta de fé, disse, vamos com Cristo para sermos apedrejados. Ou seja, eles não creram que o Senhor iria ressuscitá-lo. Logo, aqueles que estavam perseguindo o Senhor Jesus Cristo iriam apedrejá-lo e apedrejar ele junto. Porque eles não creram que o Senhor iria fazer um milagre. Então ele disse, Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando a Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Ou seja, o povo da época eles já criam que o Senhor Jesus Cristo iria ressuscitar todo mundo no último dia, na consumação dos séculos. Mas o Senhor Jesus Cristo, lógico, estava falando daquele momento ali, que ele iria ressuscitar, não em corpo glorificado, mas em carne. Para quê? Para que a obra de Deus
fosse manifesto através do que aconteceu com Lázaro. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Até aqui. Então vou ler aqui 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando conselho para que nós, que conhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não vivamos como aqueles que vivem sem Deus no mundo. Ou seja, são pessoas que vivem nesta terra como se Deus não existisse. Muitos porque o Evangelho não chegou até elas, ou porque o Evangelho chegou, porém elas não creram. Elas estão tão aprisionadas, tão apegadas a todo engano deste mundo, que abandonaram as promessas do Senhor, não conseguem crer nele. Ou então, simplesmente o Evangelho não chegou até elas. E o apóstolo Paulo está falando aqui referente à morte. Muitos que vivem neste mundo, quando perdem seus parentes, entram em depressão, angústia, tristeza, pensam em suicídio, desenvolvem sentimento de suicídio. E por que estas coisas acontecem? Porque elas não têm a promessa do Senhor. O Evangelho chegou até elas. Ou o Evangelho chegou, mas a sua fé não está suficientemente firmada no Senhor. Elas estão mesmo muitas sendo cristãs, muitas tendo conhecimento pleno do Evangelho, elas estão tão apegadas às coisas deste mundo, vivem tanto segundo a carne, segundo as vontades das coisas deste mundo, que elas não conseguem se desprender. E assim o Espírito Santo não consegue operar nelas, não consegue confortar elas. Por quê? Porque elas estão apegadas às coisas deste mundo. Não é assim que acontecia com a igreja primitiva. Que quando a igreja primitiva foi levada, quando a igreja primitiva passou pelo circo de Nero, para quem não conhece, o circo de Nero, a igreja primitiva foi levada para um lugar, tipo um estádio, que tinha muitas pessoas na plateia assistindo, o povo de Deus, colocadas ali naquele estádio, e leões foram soltos para que cristãos fossem mortos e eles rissem da desgraça do povo de Deus sendo mortos na boca dos leões. Muitos dizem que esses cristãos, quando eles receberam esse veredito de Nero, de que eles iriam passar por isso, iriam ser jogados pelo cerco de Nero, que os leões iriam comer eles se aprontavam, eles se arrumavam. Mulheres passavam batom, se perfumavam. Homens colocavam a sua melhor veste, se arrumavam para ir de encontro à morte. Olha que loucura! Porque tamanha era a fé deles. Eles sabiam que iriam morrer, porém, eles tinham tão plena convicção nas promessas do Senhor, que eles não viam a morte dessa forma. Eles viam a morte como: eu vou me encontrar com o meu Senhor, eu vou me encontrar com o meu Deus. Então a fé deles era tão plena
que eles venciam a morte. É a fé que está sobre a morte. Então, quando eles eram lançados para serem mortos, para ser um divertimento para aquele povo ímpio, eles se alegravam, se arrumavam, sabendo que estavam indo de encontro à morte. Por quê? Porque eles tinham plena convicção que iriam encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então eles não estavam lá, nem aí para a morte, não estavam nem aí que eles iriam morrer, porque eles tinham confiança plena nas promessas do Senhor, que no toque da 7ª trombeta, que o Senhor iria despertá-los. E nós, assim como eles, nós iremos ressuscitar, iremos viver aqui nessa terra eternamente e conquistaremos, por meio de Cristo, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Então eles tinham plena convicção, os cristãos das antigas. Eles não se abalavam diante da morte. É isso que esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, nos diz: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Por que não têm esperança? Porque vivem nesta terra como se não houvesse Deus no mundo. Não creem na promessa, ou o próprio Evangelho de repente não chegou para elas. Ou os que chegaram, eles não têm a sua fé firmada no Senhor. Como eu acabei de explicar, né? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Morreram o quê? Morreram primeiro para este mundo e passaram a viver para Ele. Ou seja, embora estamos vivos, morrer para o mundo é o quê? Que embora estamos vivos, embora estamos em um corpo de pecado, o Senhor quer que nós vivamos uma vida de ressurreição. Entenderam? Embora estamos em um corpo de pecado, embora estamos na carne, não devemos viver segundo a carne, mas devemos viver segundo o Espírito. Pois quem vive segundo o Espírito está vivendo uma vida de ressurreição, ou seja, está manifestando boas obras. Está manifestando obras das tuas mãos, obras boas, agradáveis ao Senhor. Agora vamos para o Senhor voltou. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, o toque da 7ª trombeta. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Então, estas são as palavras de consolação que o apóstolo Paulo está nos dando. Que em meio aos problemas, às dificuldades, às perseguições, às doenças, à violência, a todo tipo de problema que o mundo possa nos causar, que nós, que já conhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não durmamos perante as coisas deste mundo, pois a nossa paz não provém das coisas deste mundo,
mas das coisas que vêm do alto, das promessas e da força que o Senhor nos dá mediante o Espírito, mediante a sua palavra. E também outra coisa muito importante, que por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ser luz para este mundo, luz para as pessoas que vivem neste mundo de trevas, pessoas que não conheceram do Evangelho, das promessas do Senhor, quanto aqueles que conheceram, porém se mantêm fracas e assim dormiram, que possamos acordar esses que estão no sono, possamos ser luz na vida deles, instruindo nas promessas do Senhor para eles. Então eu irei ler mais um texto de Tessalonicenses. Irei ler 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Se ele deixar, né? Vou deixar, né, moleque? Vou deixar, né? Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e segurança, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da noite. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Ou seja, a luz do Evangelho recaiu sobre nós e nós passamos a ter luz, saímos das trevas e entramos na sua maravilhosa luz. E somos detentores da luz. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquemos atentos. Quer palavra? Vai. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Pois a nossa paz não provém das coisas deste mundo, ou seja, dinheiro, drogas, moralidades sexuais, pornografia, prostituição, homossexualismo, a doutrina LGBT, mentiras, trapaças, enfim, todos esses tipos de doutrinas mundanas que não condiz com a palavra do reino dos céus. Porque essas coisas, estas práticas, provém daqueles que ainda não se despiram do velho homem, mas a nossa paz provém do justo juiz que não dorme. E assim como o Senhor Jesus Cristo, nós também devemos nos manter firmes, acordados, firmados na promessa que o Senhor tem para nós, para que não possamos dormir.
ou se dormirmos, dormirmos com azeite, ou seja, com o Espírito, com a instrução do Evangelho, para que assim como o Senhor Jesus Cristo, nós possamos nos manter firmes, manter acordados perante toda a doutrina, todo o engano deste mundo, todas as armadilhas do inimigo. E como faremos isso? Então, Efésios 6, do 11 ao 20, diz assim: vistam todas as armaduras de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos contra sangue, contra carne, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, o dia mau, Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação do capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem também por mim. Peçam que Deus me conceda palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Não quer vir para cá? Vem, garota, vamos ler aqui, vai. Revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essas mensagens como embaixador de Deus. Portanto, orem para que sigam falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Tá bom até aí, não vou ler o próximo não. Bom, espero que tenham gostado. Não, rapaz. Espero que tenham gostado e até a próxima.